Olá, pessoal! Hoje vamos viajar até Eris, um mundo de gelo distante e frio, situado nos confins do Sistema Solar. Por que esse nome parecia prever o futuro de forma tão impressionante? Afinal, para onde desaparece a sua atmosfera? Que mistérios esse planeta não esconde? Quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindo ao nosso canal Pipa. Hora da gente começar. A maçã da discórdia. Eris foi descoberta há relativamente pouco tempo, no início de 2005. Enquanto analisavam imagens registradas mais de um ano antes, os cientistas encontraram um objeto misterioso que claramente não era nem uma estrela, nem um planeta já conhecido. Depois de estimar sua trajetória, eles conseguiram identificar esse enigmático corpo celeste também em imagens mais antigas e, mais tarde, observá-lo diretamente. Ficou claro que se tratava de um novo objeto transnetuniano, orbitando o Sol muito além da órbita de Netuno, maior que um asteroide, mas menor que um planeta. Curiosamente, a mesma equipe de pesquisadores que descobriu Eris também encontrou outros grandes objetos transnetunianos nos confins do Sistema Solar, como Sedna, Quaoar e Orcus. Durante muito tempo, os cientistas discutiram qual seria o nome mais adequado para esse novo corpo celeste. Por algum tempo, ele chegou a ser chamado de Xena, em homenagem à protagonista de uma famosa série de TV. No entanto, isso contrariava a antiga tradição de dar aos planetas nomes de divindades da mitologia greco-romana. Nomes como Perséfone e Prosérpina também foram considerados, mas no fim o nome Eris foi escolhido e oficialmente submetido à União Astronômica Internacional. Na mitologia da Grécia Antiga, Eris é a deusa da discórdia. Foi ela que lançou, durante um banquete dos deuses, a famosa maçã de ouro com a inscrição para a deusa mais bela, provocando uma disputa entre os deuses que acabaria levando à Guerra de Troia. O nome dado a esse planeta anão parecia quase uma profecia. Felizmente, nenhuma guerra aconteceu, mas em compensação, teve início uma grande controvérsia sobre o próprio conceito de planeta. Muito antes da descoberta de Eris, os cientistas já haviam percebido que Plutão era diferente dos demais planetas. Pelo menos em tamanho, ele era pequeno demais, chegando a ser menor do que alguns satélites naturais. Além disso, a sua órbita era muito diferente das dos demais planetas, mais alongada e bastante inclinada em relação ao plano da eclíptica. As estimativas iniciais indicavam que Eris parecia ser maior e mais massiva que Plutão. Houve quem defendesse que Eris fosse reconhecida como um planeta, mas isso significaria conceder o mesmo status a outros objetos transnetunianos, como Sedna, além de Ceres. Por outro lado, se Eris não recebesse esse título tão prestigiado, Plutão também teria de ser rebaixado a asteroide, assim como Ceres havia sido no passado. Depois de intensos debates, a União Astronômica Internacional criou uma nova classificação, o termo planeta anão. Ceres, Sedna, Quaoar e Eris foram promovidos a essa categoria, ou passaram a ser considerados candidatos a ela. Já Plutão foi oficialmente rebaixado da categoria de planeta para o de não planeta, para o de planeta anão. Quem mais se opôs a essa decisão foram os americanos. Isso porque consideravam Plutão o único planeta descoberto por um norte-americano, Clyde Tombaugh. Um mundo de gelo sem fim. Como mencionamos anteriormente, quando Eris foi descoberta, acreditava-se que ela fosse maior que Plutão. No entanto, mais tarde, seu tamanho foi medido com grande precisão por meio da observação da ocultação de uma estrela distante, enquanto as características de Plutão foram reveladas em detalhes pelos dados da sonda New Horizons. Como resultado, descobriu-se que Eris era de fato ligeiramente menor, com cerca de 2.326 quilômetros de diâmetro, enquanto Plutão mede aproximadamente 2.377 quilômetros. Em compensação, sua massa supera com folga a do antigo nono planeta, tornando Eris o objeto transnetuniano mais massivo conhecido atualmente. Isso significa que sua composição química é diferente da de Plutão. Pelo menos ela deve conter uma proporção maior de rochas do que gelo. Se vocês pudessem pousar na superfície de Eris, qual seria a primeira coisa que chamaria a atenção? Muito provavelmente vocês perceberiam imediatamente que o próprio peso despencou. A gravidade de Eris corresponde a cerca de 0,082 gramas.
Em outras palavras, um homem de grande porte que pesa 100 quilos na Terra pesaria pouco mais de 8 quilos em Eris. Mas até isso é relativamente muito. Em Plutão ele pesaria ainda menos, cerca de 6,3 quilos. Já na Lua, esse mesmo peso chegaria a impressionantes 16,5 quilos. A segunda coisa que chamaria atenção seria a noite interminável. Visto de Eris, o Sol parece apenas uma estrela excepcionalmente brilhante. E por quê? Porque Eris orbita ainda mais longe do Sol do que Plutão. Sua órbita é extremamente alongada. No periélio, ela se aproxima do Sol a 38 unidades astronômicas, mas no afélio chega a se afastar até 97,5 unidades astronômicas. Ela leva cerca de 559 anos para completar uma única volta ao redor do Sol. Mesmo que um ser humano pudesse viver em Eris, morreria antes de completar um quarto de um ano local. Eris passou pelo afélio por volta de 1977 e atualmente continua em uma das regiões mais distantes de sua órbita. Por isso, apesar de ser um objeto transneptuniano extremamente brilhante, grande e o mais massivo entre seus semelhantes, ela só foi descoberta 75 anos depois de Plutão. Se Clyde Tombaugh tivesse vivido entre os séculos 17 e 18 e por um milagre dispusesse dos mesmos instrumentos de observação de 1930, talvez tivesse descoberto Eris em vez de Plutão. Se os cálculos atuais da órbita estiverem corretos, a próxima passagem pelo periélio, quando ele estará mais próxima do Sol, acontecerá em 2257. Se o nosso astronauta imaginário olhasse para os próprios pés, veria diante de si uma imensa planície branca que parece não ter fim. Muitos objetos transneptunianos apresentam uma coloração avermelhada, porque a radiação cósmica provoca reações químicas complexas, formando uma fina camada dessa cor em sua superfície. Eris, porém, é uma exceção. Sua superfície é cinza esbranquiçada, extremamente brilhante, e seu albedo, ou seja, sua refletividade, chega a cerca de 0,96. Mas por quê? Hoje acredita-se que a resposta esteja justamente na órbita peculiar de Eris. Como vimos anteriormente, sua órbita é extremamente alongada, fazendo com que a distância até o Sol varie mais de 2,5 vezes ao longo de um ano. Isso provoca grandes variações na temperatura de sua superfície. Quando Eris está próxima do periélio, ela atinge sua temperatura máxima, formando uma atmosfera tênue composta por metano, nitrogênio e outros gases. No entanto, essa atmosfera é fina demais para reter calor, e à medida que o planeta anão se afasta do Sol, ele vai se esfriando cada vez mais. Com o tempo, a atmosfera desaparece completamente e seus componentes se depositam sobre a superfície na forma de uma geada brilhante, permanecendo ali até a próxima aproximação do Sol. Em outras palavras, a resposta correta para a pergunta Eris tem atmosfera? A resposta é: depende da época. Ainda assim, mesmo durante o verão, a superfície de Eris continua fria demais para qualquer ser humano. Mesmo na melhor das hipóteses, estima-se que a temperatura chega a aproximadamente menos 217 graus Celsius. Na Terra, nem mesmo a Antártida atinge temperaturas tão baixas. No passado, com base em dados iniciais ainda pouco precisos, os astrônomos acreditavam que um dia em Eris durava cerca de 26 horas. Porém, estudos detalhados realizados nos últimos anos revelaram uma descoberta surpreendente. Um dia em Eris dura cerca de 16, não horas, mas 16 dias terrestres. Isso acontece porque Eris está em travamento de maré com sua Lua. O planeta anão e seu satélite mantêm sempre a mesma face voltada um para o outro, girando juntos como se estivessem executando uma dança pelo espaço. Por isso, a alternância entre dia e noite acontece de forma extremamente lenta. Em Eris, o dia dura cerca de 8 dias terrestres e a noite dura praticamente o mesmo tempo. Desordem, a Lua da Discórdia. Até o momento, apenas um satélite natural foi descoberto orbitando Eris. Essa lua foi descoberta em setembro de 2005. Seu nome é Disnomia, que significa desordem em grego. Na mitologia grega mencionada anteriormente, esse também é o nome de uma filha de Eris. Sabemos ainda menos sobre a Disnomia do que sobre a própria Eris. Acredita-se que ela tenha cerca de 600 quilômetros de diâmetro e complete uma órbita ao redor de Eris em aproximadamente 16 dias terrestres. O semi-eixo maior de sua órbita é de 37.430 quilômetros.
Em tamanho, Disnomia está entre as maiores luas conhecidas de planetas anões. Atualmente, apenas Caronte é maior que ela. Ao contrário de Eris, Disnomia se parece muito mais com os demais objetos transnetunianos. Seu albedo é baixo e sua superfície apresenta uma coloração avermelhada. Para terminar, vamos abordar uma questão muito interessante. Será que pode existir vida em Eris? Na superfície, quase certamente não. Antes de tudo, Eris não possui uma atmosfera adequada para sustentar a vida. Mesmo durante o verão, quando o planeta anão está mais próximo do Sol, sua atmosfera continua extremamente fina e rarefeita. E durante a maior parte do ano, essa atmosfera simplesmente se transforma em neve geada, cobrindo toda a superfície. No entanto, existe uma possibilidade real de haver um oceano líquido no interior do planeta anão. E neste caso, não se pode descartar completamente o surgimento ou a evolução da vida. Ainda assim, parece improvável que essa resposta seja descoberta tão cedo. Eris é um corpo celeste extremamente difícil de estudar. Mesmo que uma sonda espacial fosse lançada em um futuro próximo, ela levaria pelo menos 25 anos para chegar até lá. E, por enquanto, nem sequer existe uma missão desse tipo em planejamento. Por isso, não há dúvidas de que esse distante planeta anão guarda inúmeros mistérios. Mas teremos de esperar muito tempo até conseguirmos descobrir suas respostas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e compartilhá-lo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê na próxima aqui no canal Pipa.